professor, aqui para apresentar o trabalho do jogo, do PJBL1. Eu fiz o campo minado, aqui no PyCharm mesmo. E, bom, vou começar mostrando aqui o, a main do jogo, daí eu vou, enquanto vai aparecendo, eu vou mostrando as funções. Tá? Então aqui, ó. Primeiro inicio a variável jogar igual a true, para daí a gente ter um loop, né? Que vai funcionar enquanto a gente não digita zero para terminar o jogo. Então aqui, jogar igual a true, daí enquanto jogar é verdadeiro. A primeira pergunta que eu faço aqui é escolher a dificuldade. O zero eu botei para sair, daí 1 fácil, 2 médio, 3 difícil. Daí, no fácil é 9 por 9, 10 bombas, no médio é 16 por 16, 40 bombas, e no difícil é 16 por 30 e 99 bombas. Daí se for igual a zero, break, que daí ele para. Tá. É aqui. Então aqui eu inicializo as matrizes. O jogo funciona com duas matrizes, né? A matriz interna, que vai ter nos pontos onde não tiver bomba e nem tiver perto de uma bomba, vai ser zero. Onde tem bomba vai ser o asterisco. E onde tem perto, então tipo, se tem um ponto que tem uma bomba do lado, vai ser um, por exemplo, né? São as dicas. E a matriz do jogador, que vai estar tudo com hashtag, ou seja, casas em branco. Daí o jogador vai escolhendo para revelar as casas. Daí ele printa a matriz do jogador, para o jogador poder ver e escolher a casa que ele quer. E aqui a gente tem então o faça a primeira jogada, escolha a linha e a coluna. Aqui a gente dá para essa variável firstL e firstC, porque depois ali, na hora de colocar bomba a gente tem que verificar qual foi a primeira casa que o jogador escolheu. E aqui eu botei firstL igual a firstL menos 1, porque tipo, se o jogador escolhe a 9, a matriz funciona como uma lista, né? Então é do 0 até o 8, que são as 9 casas. Então se o jogador escolhe 9, tem que diminuir 1 para ficar 8, que vai ser a nona casa. Mesma coisa com as colunas. Bom, aqui a gente tem então a primeira função, colocar bombas. É, então o jogador escolheu a casa, por exemplo, escolheu 5-5. Ele vai puxar a função de colocar bombas. Que ela faz o quê? Ó? Ela inicia um contador aqui, daí puxa as linhas e colunas, né? E daí, enquanto i é menor que bomb, que é o número de bombas que tem, então tipo, se no fácil é 10 bombas, ele vai randomizando uma posição, randomiza uma linha e uma coluna e coloca e muda na matriz interna de 0 para o asterisco, que é a bomba. Daí aqui ele só toma cuidado para não colocar bomba onde já tinha bomba e para não colocar onde a gente escolheu a primeira jogada, né? Então, tipo, você escolher na 5-5, ele não vai botar na 5-5 a bomba. Tá. E aí aumenta o contador. Tá. Então ele faz isso até dar, por exemplo, 10 bombas, né? Bom, daqui, depois de colocar bombas, a gente chama o calcular números, que é para a gente colocar as dicas, né? Aqui. Então, a gente usa as linhas e colunas aqui também. Daí eu criei uma lista de direções aqui, contando todas as direções que a gente vai precisar. Então tem, por exemplo, a posição 5-5. Menos um, vai ser 4-4, né? Vai ser para cá e para cá. Então vai ser a diagonal. Aqui, aqui, então são as 8 posições que a gente precisa em volta da casa. Daí aqui, se a posição que a gente escolheu for diferente de bomba, a gente bota o K como zero, que vai ser o contador de quantas bombas tem em volta. E daí, se aqui eu usei o move linha e move coluna para passar pelas direções. Então o move linha vai assumir o valor aqui, por exemplo, move linha e move coluna. Vai subir o menos um, menos um. Daí a nova linha que a gente vai checar vai ser o i mais o move linha. Daí, aqui ele só checa se não é, por exemplo, se eu escolher não 1, não tem em cima e do lado e na diagonal para a esquerda, né? Então ele não checa nessas direções. Daí, ele vai checar se nas posições em volta, né? Por exemplo, então, eu botei 5-5. Ele vai checar no nova linha que vai ser 4-4, no nova linha que vai ser 4-5, vai checar em todas as posições se tem bomba.
Daí, se tiver, ele aumenta um contador. E daí, no final desse ciclo, ele checou as 8 casas, daí ele vai mudar a posição para o contador, na interna. Então, ele muda para o contador. E daí, se tiver uma bomba, ele só muda de volta para a bomba. Tá? Bom, então tá. Calcular números. Então aqui a gente já tem a matriz com as bombas e com os números. Com 0, e daí 1, 2, enfim. Daqui a gente tem a primeira casa. Então a gente vai revelar a casa que o jogador escolheu, né? A primeira. E a gente já inicializa a variável perdeu como a função revelar casa, porque ela retorna true ou false. Então ela já, no caso, como é a primeira, ela vai se retornar false, né? Então você não perdeu na primeira. Então aqui, ó, revelar casa, a gente tem de novo essa lista de direções, porque a gente vai usar de novo. E tem aqui, se a posição que a gente escolheu for uma bomba, a gente vai apertar boom, você perdeu, e vai retornar true, ou seja, perdeu. Porque o perdeu vai ser igual ao retorno dessa função. Então se retornar true, você perdeu. Se for maior que zero, ou seja, tiver uma dica, ele só vai mudar da matriz do jogador, que está um hashtag, né, ele vai mudar para o valor da dica, e vai retornar falso, porque você não perdeu. E se for igual a zero, daí a gente vai ter aquela recursividade, né? Para expandir até chegar em lugares que tem número, que tem dica. Então, primeiro vai mudar para o zero aqui, né? Na matriz do jogador. E para cada uma das 8 direções, ele vai chamar, só checando, né? De novo. E aqui, ó, ele checa primeiro se a posição não está. Se a posição está em branco, né? Que seria o hashtag. Porque se não tiver, ele não vai revelar a casa ali de novo, que vai ficar no loop eterno. Então, ele checa se não tem, e daí ele vai revelar a casa nessa direção. Então, eu botei na 5,5 e tem 0 bombas em volta, ele vai checar em cima. Se eu não tiver revelado antes. É, e daí, ali, se tiver 0 de novo, ele vai checar nas de cima de novo, até vai expandindo até achar. E retorna falso. Tá. Então aqui, e aqui eu inicializei o ganhou como falso também. Que você só ganha quando você completa todas, quando você revela todas as em branco que não tem bomba. Daqui eu coloquei o loop do jogo. Então, enquanto perdeu igual a falso e ganhou igual a falso. Ele vai printar a matriz do jogador, para a gente poder olhar e escolher qual que a gente quer. Daí ele pergunta a linha e a coluna. A gente faz aquilo de novo para, por exemplo, se a gente botar 9 e mudar para 8. E aqui, a gente vai botar perdeu igual a revelar casa. Então vai revelando a casa que a gente escolher. E ganhou igual a verificar vitória, que retorna true ou false, né? Então aqui, ó, verificar vitória, ele vai verificar se tem alguma casa que não é bomba que ainda tá branco. Tá em branco, né? Tem uma hashtag. Se tiver, vai retornar false. Se não, vai retornar true daí. E daí, se ganhou, print parabéns, você venceu. Então, agora eu vou rodar. Eu vou acelerar essa parte do vídeo da resolução. Bom, ó, aqui eu perdi no caso. Eu botei na linha 1, coluna 4. Tinha uma bomba, daí ele mostra, bom, você perdeu e mostra a matriz inteira. E eu posso aqui escolher então, para sair, por exemplo, ele termina. E aqui eu posso também escolher o mais difícil, então 3, ele vai gerar essa matriz para mim. Uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, tá, uma, dois, um, esse aqui, sério, não, 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 seis, tá, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, tá, aqui, uma coisa aqui,
Então aqui eu venci, porque todas as casas que eu não marquei aqui, elas têm bomba. Então aqui aparece parabéns, você venceu. Daí eu posso escolher para jogar de novo, sair, eu vou escolher para sair e termino.